E Roberto, até para a gente fazer um paralelo com o tema, uma das coberturas que você criou foi a cobertura de excesso de velocidade ali e tal. Sim. E dentro disso, é, era um dos fatores que pode quebrar a DDR por descumprimento de trânsito, Sim. etc e tal. Ainda que haja discordâncias, né, Roberto? Uhum. Como é que foi isso? O que que ela prevê hoje? Qual que é a sua opinião em relação a um sinistro que é declinado por excesso de velocidade, enfim? Tá, começou assim, quando nós tivemos os sinistros que aconteciam por excesso de velocidade, a gente não tinha cobertura ainda. E eu, por gostar muito de seguro, por ser um apaixonado, eu tenho muito o que fazer, tá, gente? Que eu vou falar as coisas que eu vou fazer aqui, você falando, esse cara não tem nada para fazer. Às vezes, de final de semana, eu Ah, fico procurando decisões judiciais relacionadas a seguro. E eu peguei alguns casos de excesso de velocidade que os juízes foram favoráveis à indenização ao transportador, mesmo caracterizado por excesso de velocidade. uhum. Muito porque imperícia e imprudência caracteriza responsabilidade civil, né? A primeira faculdade que eu fiz, eu tive um professor era um advogado. Se ele tivesse dando aula, ele tava preso, cara, porque era o cara mais engraçado e mais preconceituoso que eu já ouvi. Assim, é que naquela época eu não podia, não tinha celular, essas coisas assim. Ele nunca foi desrespeitoso, não, mas ele usava uns exemplos que hoje em dia não seria reais, né? E ele sempre falou da questão da responsabilidade civil, né? Imperícia, imprudência e negligência. Isso é o que caracteriza a responsabilidade civil. Então, algum juiz entende assim, poxa, se ele excedeu a velocidade, ele foi imperito, imprudente e negligência. E o RCTRC é responsabilidade civil do transportador. E eu chegava para seguradores dizendo, olha quantas demandas judiciais favoráveis o transportador tem, entendendo que ele foi imperito, imprudente e negligência. Poxa, a gente vai pagar. E às vezes a seguradora, quando não tinha uma consistência para deixar claro que aquele sinistro aconteceu por excesso de velocidade, acabava pagando. Eu falei, cara, por que a gente não cobra então? Porque aí se eu dou a opção para o cliente dizendo assim, olha, eu tenho essa cobertura que se seu motorista exceder a velocidade você recebe, e ele não aceita, no eventual sinistro, a gente não precisa indenizar, porque ele teve a opção de contratar ou não. E aí o Uhum. que chamou bastante atenção foi que depois a gente fez todo esse trabalho de puxar nossa carteira, fazer uma sinistralidade, entender que o produto tinha visibilidade, a gente foi vender e teve uma aderência muito grande, né? Eu acredito que hoje a minha carteira, 85, 87% dos nossos clientes aderem a essa cobertura de excesso de velocidade. Então a gente fez isso. E aí a gente fala excesso de velocidade para o mercado, para o cliente entender. Mas na apólice o nome é inobservâncias à lei de trânsito. Entendi. Porque não dá pra gente colocar não vou cobrir excesso de Sim. velocidade, né? Limitar ali, né? Então a gente coloca inobservâncias à lei de trânsito. Então a gente tem outras coberturas também que a gente dá, por exemplo, se o motorista não cumpre a lei da jornada do motorista, se ele não faz os descansos que são necessários a fazer, a gente consegue. Porque às vezes o motorista não respeita a jornada, excede o horário de tráfego e acaba tombando, a Polícia Federal e coloca lá, olha, o motorista está 7 horas dirigindo, 8 horas dirigindo. Então a gente também dá cobertura para isso. O que a gente nota é que com a taxa adicional que a gente cobra, se faz jus ao sinistro que nós pagamos. Então é um valor legal. E uma coisa também que eu justifico muito é assim, quando você é o segurado e você está dirigindo um caminhão, por exemplo, nos nossos veículos de passeios que nós temos, cara, tudo bem, você está ciente das suas regras, você está sendo responsável. Quando eu contrato um motorista, ele é o terceiro. Eu posso treinar, eu posso colocar limitador de velocidade, que vários caminhões têm limitador de velocidade, ficar pitando, ficar acendendo luz e tal. Cara, mas se o cara não obedecer, ele coloca em risco tanto a sociedade, no sentido de atropelar, fazer Uhum. um mal, causar um dano a terceiro. E aí o transportador, se ele não recupera esse prejuízo, começa um problema social, porque o transportador deixa de receber a indenização da carga, não recebe a indenização do cavalo, não indeniza as vítimas do terceiro, eventualmente pode acontecer de um acidente. Então, olha o problema que a gente está causando. Eu acho que incentivar o excesso de velocidade para quando você é o segurado direto é uma coisa. Agora, quando é um preposto, é parecido, por exemplo, se um piloto de avião, por acaso ficar embriagado ou cometer alguma coisa e jogar o avião numa ribanceira, sei lá. E aí as vítimas, então, das pessoas que faleceram não vão receber indenização porque o piloto, a companhia aérea não tem culpa, os beneficiários também não têm culpa, né? Então essa analogia que nós levamos para a seguradora começou a fazer sentido. Pô, eu não estou incentivando, tanto é que na nossa regra tem que os sócios, proprietários ou gestores diretos estão isentos dessa cobertura. Então se porventura um dono de uma transportadora estiver dirigindo o veículo e ele estiver em excesso de velocidade, não está amparado. Agora se for um preposto dele, sim. Né? A gente tem que lembrar também que a gente contrata muito autônomo no Brasil. Uhum. Então, você contrata um rapaz que você nunca viu na vida, pede para ele trazer a carga, você não consegue ter controle de jornada dele, de excesso de velocidade, porque na verdade ele é autônomo, você não tem gestão nenhuma sobre o que ele faz, né? É. Então, essa cobertura teve bastante aderência por isso. Boa.